Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você nesse programa que visa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que é na Sala do Pastor, sempre com algum tema relevante, importante, que vai orientar você e a sua casa. O tema de hoje é um tema que, na verdade, identifica o nosso país. Nosso país é conhecido no mundo inteiro por esta festa, que é a festa do Carnaval, que começou no Brasil em 1930 e tomou conta praticamente do território brasileiro inteiro. E sim, ela é importante você que gosta ou que não gosta ouvir o que nós vamos falar, porque nós queremos te ajudar de alguma forma, com certeza, né? E para conversar comigo aqui junto nesse programa, eu tenho o evangelista Torres. Obrigado a todos por estar aqui, viu? Obrigado de coração. E também o evangelista Alan Jones. Amém. Obrigado, pastor. Que agradeço a oportunidade. Nós vamos falar de um tema, lógico, que a gente quer orientar você, nós queremos te ajudar de alguma forma para você viver esses dias da melhor maneira possível, ok? Eu repito, se você gosta ou se você não gosta do carnaval. Gente, essa festa realmente brasileira tomou conta do Brasil. Não é? Fora do Brasil, o Brasil é conhecido como o país do futebol e o país do carnaval. Não é? E nós recebemos milhões e milhões de pessoas nessa época e a gente precisa falar dessa festa porque ela é importante. Para o povo evangélico, para o povo não evangélico, ela é importante. A gente só precisa pontuar as coisas para que a gente possa realmente ser abençoado nesses dias e não trazer o prejuízo que muitas coisas vêm decorrente dessa festa, acaba trazendo na família, nas famílias. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um índice de nascimento de criança, né? 9 meses depois do carnaval, o índice está lá nas alturas. Também nós temos... Também falando sobre pessoas que se viciam, pessoas que se perdem nesse tempo de carnaval, numa festa brasileira, não é? Então, aliás, não é só brasileira, é mundial. Então, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso. E, Alan, fala um pouco para nós do carnaval, quais são os perigos do carnaval, e a gente vai focar um pouco na juventude, né? Sim. Porque a juventude também está bem... suscetível a ela, gostaria que você conversasse com a gente sobre isso. Amém. A graça e a paz a todos, né? Os irmãos, amigos, ao pastor, evangelista. Assim, pastor, a primeira coisa que eu entendo é que todos estão envolvidos. Todos, quem gosta e quem não gosta, né? As mídias sociais, a televisão, aonde você for nessa época, tem carnaval. Ligou a televisão, está lá o carnaval, nas redes sociais está lá o carnaval. Não gosto de carnaval, vou viajar para o interior. Você está na pista e você vai encontrar com foliões, com pessoas drogadas. Um hotel, ou seja, né? não tem como não se envolver. Verdade. De alguma maneira, né? Ou direto ou indiretamente as pessoas estão envolvidas, né? O que nós podemos fazer nesse momento e os resultados que eles provocam. Eu penso assim, pastor, da mesma maneira, né, que na nossa vida espiritual, você se santifica, né? Você ora, você jejua, então você atrai a bênção de Deus, então ao contrário também é verdade. É um momento que as pessoas realmente se entregam a todo tipo de pecado, de prostituição, e tudo isso aproxima de quem? Se a nossa santificação nos aproxima de Deus, fazer a festa da carne, ao contrário também é bem verdade. Então, eu acredito que é uma época muito perigosa para viagens, muito perigosa para adolescentes, jovens, né? Trânsito, redes sociais, enfim, ao envolvimento geral. Quais são as maneiras, né? A gente precisa pensar quais são as maneiras de, neste momento, nós podemos se aproximar mais de Deus, ao invés de estar envolvido dentro de uma situação que gera aí um acidente, né? É nessa época também, como o senhor falou, né, que aumenta, muitos jovens adquirem novos vícios agora, vícios de droga, até o simples, né? Simples não, mas fumar cigarro. Muita gente aprende a fumar cigarro no carnaval. Começa a beber. Começa a beber no carnaval, né? É uma época de muita tristeza para muitas mães, que filhos vão sair na sexta-feira, vão voltar só depois do carnaval, se voltarem, né? Então, muitas mães sofrendo dentro de casa. Enfim, pastor, é um negócio horrível. Eu quero continuar contigo por enquanto, Alan, porque assim, tem pessoas novas no cristianismo, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, que acham dessa festa uma diversão, apenas uma descontração, que não tem tanto problema com isso. E também outras pessoas que, por falta desse entendimento, né, acabaram de chegar, né, então eles não têm entendimento bíblico, né, das influências que uma festa carnal, porque carnaval é a festa da carne. Sim. Né? Eu não sei se sabe, o termo veio assim, carnivale. Sim. Começou, então é o valor, né? A carne vale. Então realmente é o tempo
das pessoas viverem na carne para depois irem para uma espécie de limpeza aí nos dias da cinza, etc. Enfim. Mas assim, o que você diria para a pessoa sobre o poder da influência de um carnaval, das imagens do carnaval, né, na vida dela? Sim. A Bíblia, pastor, ela nos ensina a resistir o diabo e não o pecado. Isso é totalmente diferente, é uma distinção que precisa ser feita, né? A pessoa diz assim, bom, tá na TV, eu tô aqui em casa, né? É uma bagunça, uma diversão, ou eu vou para a praia numa época dessa, onde tem um cara, vejo de longe, né? A Bíblia nunca ensinou a gente a resistir o pecado, sim o diabo. Porque o pecado, quanto mais próximo dele, ele acaba se tornando irresistível. Né? Vamos pensar assim, as pessoas falam, não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver outra. Vamos pensar que o diabo nunca, as pessoas têm consciência de inferno. O diabo nunca disfarçou que existe um inferno. O diabo nunca disse para as pessoas que não existe inferno. Então, se ele não consegue esconder o resultado, ele esconde o caminho. Que são coisas diferentes. Eu não posso disfarçar, eu disfarço o caminho. Então, uma coisa que parece uma diversão, parece algo simples, a pessoa não tem muita maturidade. Isso aqui é um radicalismo evangélico, né? Não posso viajar com a família nessa época. Não é um radicalismo. É algo que está aí a olho nu. Não precisa nem estudar para ver os resultados. Um pouquinho de consciência só. Aonde aumenta o número de homicídios, de suicídios, aonde aumenta o número de doenças sexualmente transmissíveis? É no carnaval. Eu vou dizer algo assim, não me entenda como sendo muito radical, mas não precisa nem ser muito inteligente para olhar que os resultados do carnaval é ruim. Não precisa muito estudo para você entender que os resultados são muito ruins. A gente não está falando no aspecto cristão, assim, não, de igreja. É geral. Geral, é da sociedade. Sociedade. Não é, Torres? Acaba sendo na própria sociedade, nas pessoas. Acabam trazendo, puxa, por que eu fui fazer isso? Tem um filho, gera filho, que às vezes nem fica sabendo, né? Sim, a pessoa pensa assim que é um pensamento de evangélico, né? Como ele diz, não, vocês são quadrados, mas não é no âmbito geral. Espiritualidade é muito importante, lógico, nunca vamos negligenciar. Mas falando no âmbito físico, só geral, social é ruim. Então, os números aumentam, só perguntar para quem trabalha na área da saúde, quantos acidentes, quantas doenças quantas pessoas vão se drogar, quantas pessoas vão ser atropeladas, quantas pessoas vão ter coma alcoólico, quantas pessoas vão inserir um novo tipo de entorpecente. É só no âmbito físico, não precisa ser muito inteligente para entender. Agora, contraponto, vamos pensar na festa do Natal. Você reunido em casa com a família. Então é só olhar o resultado. Não precisa nem entrar muito em questões espirituais. Lógico que espiritualmente falando, tudo acontece do espiritual para o físico. Então se a gente está plantando no espírito, a gente colhe para o espírito. Se estamos plantando na carne, vamos colher para a carne. E o resultado chega, pastor. É verdade. Daqui a alguns meses o resultado está aí. Todo ano, né, pessoal? Você que está aí assistindo a gente sabe que tem a campanha, né? Você que vai sair de férias ou na folga do feriado do carnaval, cuidado com o trânsito, cuidado com aquilo. Por quê? Porque tem pessoas embriagadas no volante. Sim. Porque elas acham que devem liberar tudo, então bebem exageradamente. Então acabam tendo problemas com o trânsito. E às vezes famílias morrem por pessoas que estavam vivendo ou passaram a noite inteira na festa do carnaval e sem condição de dirigir um carro, com canseira, e acaba causando um acidente que leva vidas, assim, né? Então, ou seja, é muito preocupante, não é? A gente pensar nesses dias, né? A gente tem que pedir a proteção de Deus, a graça de Deus e evitar esses ambientes da melhor forma possível, né? Com certeza. Agora, Torres, eu estou falando assim de uma forma geral e eu gostaria que você falasse um pouco, porque você lida com jovens, né, da igreja, quais são os perigos, assim, as questões para os jovens da igreja nesse tempo do carnaval? Sim, eu vou até entrar nem na questão espiritual ainda, mas aproveitando essa questão dos resultados também, né? Quando a gente olha para o resultado do carnaval, a gente vê que vão nascer muitos filhos sem pais. Famílias disfuncionais. Exatamente. Famílias já nascem disfuncionais, como ele disse, né? Pessoas morrem, então mães enlutadas no carnaval. E é interessante que esses tempos atrás eu estava ouvindo uma pessoa que era envolvida com o carnaval, era um músico, e ele dizia que participava do carnaval lá no trio elétrico na Bahia. Ele falou, eu desisti do carnaval. Porque antes, no carnaval, havia pelo menos um sentido, a família participava do carnaval, ou seja, as músicas, as marchinhas que aconteciam tinham sentido. Então o pessoal olhava com um olhar de brincadeira, ia para se divertir, mas
há uma desconstrução tão grande que Não vale a pena. Não vale a pena. Ele falou, eu desisti do carnaval. Então, você frequentou carnaval? Eu já fui no carnaval. Já porque você se converteu com quantos anos? Eu me converti com 20 anos. Uhum. Você viu muita coisa ruim? Eu vi muita coisa ruim. Na realidade, a mentalidade é justamente isso, né? É o momento que você vai para se divertir sem um compromisso com ninguém, né? Então, no meio das pessoas que eu via, né, e que a gente participava, eles iam realmente com o interesse de ficar com alguém, de praticar sexo. Muitos se preparavam antes da festa da carne, né? Muitos iam na academia, tomavam anabolizantes, preparavam o corpo antes, né? Porque mês de fevereiro todo mundo tá na academia, né? Você vê que dá um boom na academia e depois a galera vaza. Então, tem muito a ver com o carnaval. Então, eles se preparavam, queriam, né, ter uma estética diferente justamente para atrair mais gente. Havia competição de quem ficava com mais meninas durante o carnaval. Então, a mentalidade já é totalmente diferente. Não vai produzir coisa boa, né? Você está plantando já de forma errada. Sua mentalidade já é essa. Todo mundo que vai para o carnaval é com esse intuito, né? Quando você não tem uma fé e uma convicção nesse sentido. Você falou uma coisa importante, Toz, eu até anotei aqui, porque você falou de família, né? Sim. Então, estou colocando família, até fazendo um triângulo aqui. Não é? Então, você tem um jovem que vai para uma festa de carnaval. Na verdade, não é uma coisa simples, né? Nós estamos falando de uma coisa que pode durar a vida inteira, que é a família. Então, você traz prejuízo para você. Às vezes, gera um filho que não era a época de gerar esse filho no carnaval, entendeu? Isso acontece com muitas pessoas, entendeu? E ele acaba prejudicando uma família que poderia ter sido construída de maneira planejada, de maneira mais saudável, não é? E criar esse filho de forma saudável, não distante do pai, né? Ou às vezes até da mãe, entendeu? Então, ou seja, é uma decisão importante. Para o jovem da igreja, não deixa de ser diferente, né? Não é diferente. Na realidade, a gente precisa ter convicção daquilo que a gente está construindo. Porque quando a gente tem convicção, a gente não constrói errado. Porque o caminho que eu tomo só norteia aquilo que está no meu coração e na minha mente. Então, quando ele toma essa decisão de participar de uma festa dessa, ele precisa, no mínimo, saber o que tem nessa festa. O que eu vou encontrar nessa festa, né? Então, e vamos ser bem sinceros, todo jovem e adolescente sabe o que vai encontrar, né? E ninguém vai de bobo no aniversário, ninguém vai de bobo muita informação no estádio, ninguém vai de bobo no carnaval. Todo mundo sabe o que vai encontrar lá. Então, é muito mais sondar o coração. Eu acho interessante, né? Porque a palavra diz que não dá para agradar a dois senhores, né? Porque eu vou agradar um e vou desagradar outro. Então, eu preciso entender qual o Senhor que eu estou agradando, entendeu? O que isso... Porque a gente até falou, né? O Alan até trouxe uma mensagem, né? Nesse sentido, o Senhor que rege a minha vida, que dirige a minha vida, também toma conta das minhas decisões. É por isso que, como cristão, eu sei e tenho consciência do ambiente que eu estou, daquilo que, né, faz bem para mim ou não faz bem para mim. Então, tudo isso envolve até uma decisão de carnaval, né? E você já ficou sabendo, né, Toz, que tem jovens que acabaram de se converter, às vezes não tem ainda a noção direito também. Estou batendo essa questão de novos convertidos, porque a falta de conhecimento prejudica, né? Então, Jesus falou, meu povo perece por falta de conhecimento. E lógico que às vezes não tem realmente conhecimento, né? E algumas pessoas podem querer viver isso, não, puxa, eu vou lá também. Ou um jovem crente querendo descobrir ou conhecer alguma coisa nesse tempo, né? Porque o problema é você ficar vendo, vai trazer muita coisa negativa. O que você diria para esse jovem? Porque é uma luta. Né? Você falou agora mesmo, né? Poxa, todo mundo sabe o que vai encontrar lá, né? E às vezes é o pecado que está chamando ele para viver isso. Né? Na realidade, o senhor tocou em alguns pontos. Por exemplo, quando o senhor fala assim, o fato de estar lá e ser novo convertido. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita Jesus, mesmo que a gente não tenha o conhecimento, a gente entrega a vida para Jesus e o Espírito começa a habitar a gente. Mesmo que a gente não tenha tanto conhecimento, eu acho que há uma luz para a gente entender o que é certo e o que é errado. Vou trazer, não estou dizendo que o conhecimento não seja importante, é extremamente importante. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja e aí, de repente, a gente ia no carnaval e tinha uma festa que ia acontecer. E eu e não vou citar o nome do meu amigo, mas um grande amigo, para não comprometer o meu amigo. Isso que é amigo, né? Não comprometo o meu amigo. Cada um fala de você, de si mesmo, né? E a gente estava nessa festa, chegou no meio dessa festa, a gente falou, cara, o que a gente está fazendo aqui?
Isso não é um lugar pra gente. Então, no meio do negócio, a gente saiu e foi embora. Porque já não fazia mais sentido pra gente. Não bateu aqui dentro. Não bateu, pastor. Então, aí a gente falou, cara, então eu não vou. Então, eu acredito que é isso. Uma das questões, né, para essas pessoas que são novas, claro que a gente faz um congresso de carnaval justamente para que ele tenha consciência também, falando, olha, tem uma festa da carne, mas o que a gente quer é fortalecer o teu espírito nesse carnaval. Então já traz uma consciência, vai ter um congresso na igreja, mas vai ter uma festa de carnaval. Ele vai falar, cara, festa de carnaval? Festa na igreja? Festa na igreja? Festa Congresso. Festa vai também. ter festa também, festa no espírito. Espírito, Então já cria um parâmetro para ele entender que a gente está fortalecendo o espírito ou não. E claro, ele está frequentando, ele vai ouvir palavras. Mas também tem um outro jovem que tem a curiosidade. Porque o cara pode ter nascido na igreja e aí convivendo com os amigos fala, a gente vai no carnaval e pega não sei quantas meninas e não sei... Então eu acho que tem essa questão da curiosidade também, que às vezes leva as pessoas, como o Alan diz, né? O pecado é atrativo, né? Então você tem essa questão, o cara lá, peguei, transei, então tem essa questão da curiosidade, que é um outro ponto. E aí eu acho que vale a pena muito sondar o coração, né? Porque nem tudo que é bom traz o resultado que a gente espera. Nem tudo que tem prazer, né? Eu posso participar de uma vigília e sentir gozo no espírito, regozijo no espírito, crescer espiritualmente, isso vai fortalecer o meu espírito. Mas um sexo naquele momento, um prazer naquele momento que é momentâneo. Então, nem tudo que de repente traz prazer é bom. É bom. E o prazer fora do momento errado também não vai fazer sentido. Porque se Deus criou, o sexo é bom, o sexo traz prazer. Mas fora do casamento traz um prejuízo. Fora do ambiente certo. Fora do ambiente certo. Então tem que ter conhecimento e eu acho que isso é importante. No momento certo. Então a curiosidade vai ser matada no momento certo, entende? Certo. Vai ser construída da forma correta. Porque construída da forma errada traz um prejuízo. E às vezes o prejuízo é irreparável. Ele pode adquirir uma doença, acabou com a vida dele. Pode ter uma gravidez indesejada, tá amarrado com alguém que ele nunca teve conversa, que ele nunca teve um relacionamento de verdade. Então a vida dele foi destruída por causa de um pensamento, de um desejo de conhecer algo. E se for só a vida dele, né? Mas a vida da criança que nasce também acaba tendo prejuízo. Eu vou aproveitar aqui, porque olha, eu nasci praticamente no berço, né, cristão. Sim. Papai e mamãe se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. O Alan também cresceu. Você é o único que frequentou o carnaval, irmão, entre nós. Não é nenhum julgamento, não foi do contrário, mas você deve ter alguma coisa para dizer que eu não sei. Não, você viveu lá no carnaval. Quais são os prejuízos que você acha que você teria ganhado na vida, né? Tido na vida, por fato de estar lá, ou quiser falar ao contrário, os benefícios, como é que você enxerga nisso? Talvez lembrando um amigo que trilhava com você, não precisa falar desse amigo não, precisa falar o nome também. Tem malefícios e benefícios que eu vejo assim, até olhando para a minha vida. Eu lembro de uma vez que no carnaval, eu fui no retiro de carnaval. E quando eu desci do carnaval, eu fiquei sabendo que um amigo meu tinha morrido. Mas você foi para um retiro espiritual? Para o retiro espiritual. Na época do carnaval. Eu falei retiro de carnaval? Não, exatamente, chama assim. Mas é um retiro espiritual na época do carnaval. Você foi e você voltou... Quando eu voltei, eu recebi a notícia que estava acontecendo um velório de um amigo muito próximo e que ele tinha se envolvido numa briga de carnaval. Rapaz. Então, no meio do trânsito, ele estava lá e perseguiu o cara desceu, pegou uma chave de roda, deu na cabeça dele e ele morreu. Rapaz. Então, um prejuízo irreparável. E perdeu a vida, ele tinha uma esposa, tinha uma filha pequena. Então, coisas que eu fui vendo nesse sentido. Durante o carnaval também, eu vi pessoas, e assim, convivia com muitos jovens, e o acesso às drogas é muito fácil. É mais fácil ainda, então... O carnaval está liberado. Lança perfume, drogas, é coisa natural. Então, você vê pessoas que deram início a uma dependência química através disso também. Você conheceu amigos seus assim? Muitos amigos meus de infância morreram, muitos presos, então... Mas tudo isso porque decorrência de um plantio, não acontece do dia para a noite. Claro que não só isso, também outras festas que eles foram, que tinham acesso a isso, mas foi facilitado. Então são coisas que eu disse, que a curto prazo pode trazer um prazer, mas a longo prazo traz um prejuízo muito grande em relação a isso. Então, vendo isso também, pessoas também que no carnaval tiveram relacionamentos indevidos, entendeu? Então, prejuízos na sua vida sexual,
tiveram filhos indesejados, tiveram relações sexuais antes do prazo, né? E a gente sabe que todo mundo que, como eu disse, quando a gente usa a sexualidade de forma indevida, isso vai ter prejuízo. Pode ser com o filho, pode ser com a memória que você guarda, porque já vi casos, acho que o senhor já atendeu também, de pessoas que tiveram um relacionamento sexual e depois, quando tiveram as suas esposas, fizeram comparação. Por quê? Porque criaram um parâmetro para isso. Criaram um padrão, né? Um padrão. Então, essa facilidade no meio do carnaval vai trazer prejuízos lá na frente, para uma criação de família, para um tratamento devido com a palavra de Deus. Aí, a exposição à palavra de Deus, claro que faz a gente mudar de mentalidade, né? Faz a gente entender a forma correta, mas são prejuízos que podem ser evitados hoje. Podem não fazer parte. É importante a pessoa que está assistindo a gente falar um pouco sobre isso. Não é uma aula de educação sexual muito longe de ser, né? Mas assim, quando a gente fala de padrão, é o seguinte, quando nós somos feitos de experiências, de memórias. Então, o que no cristianismo, né, a Bíblia orienta fazer sexo depois do casamento? Por causa disso. Então, você cria padrões, né? Então, imagina a pessoa num carnaval, com muita vontade de fazer sexo com uma pessoa que viu tal. Aí ele cria um padrão. Então, quando ele casa, todo mundo que é casado sabe disso. No casamento tem dias muito bons, tem dias mais ou menos, tem dias que não deu pro gasto. Literalmente. Então, você cria padrões. Então, quando você vai para o teu casamento, você já tem um padrão. Não é? E aí complica com você e com a tua esposa, porque talvez ela não tenha todo o padrão, você não criou todo aquele ambiente para viver aquele padrão. Sim. Então é muito complicado quando a pessoa, ainda mais no carnaval, sim, vive diversas experiências. Mundo, né? Olha, só para dar uma explicação aqui sobre esse padrão, né? Sim, pastor. Nossa, incrível. Então, ou seja, o jovem não é que não quer ir numa festa de carnaval, ele tem que fechar a porta para tudo isso, né? Não ver a televisão, evita ver redes sociais nessa época, realmente vai para um congresso espiritual, vai viver uma experiência com Deus, vai para a igreja, é isso aí. Eu acredito, pastor, que assim, a gente tem que fazer força, eu acho que assim, a palavra diz, se está no Espírito, andeis no Espírito, né? Então, eu acho que esse é um momento realmente para valorizar isso. Eu creio que de alguma forma ou outra a gente vai estar exposto no carnaval e fora do carnaval. Hoje, tá certo. Né, as redes sociais têm um impacto, é impossível você não ter um contato com isso, mas ter a noção daquilo que você vai permitir, que nem o senhor disse, os olhos são a janela da alma, então evitar isso é o melhor caminho, porque essa exposição vai trazer algum resultado. Então, assim, estar no ambiente correto, que o senhor mesmo disse, né, na igreja, participando de um retiro, cara, nas redes sociais, tem um monte de gente falando de carnaval, cara, posta lá as experiências que você está tendo, né, porque tem um monte de gente, cara, que é batizado no Espírito, tem um monte de gente que, né, começa a falar em línguas, tem um monte de gente que guarda experiências para a vida toda. Se eu perguntar para o Alan ou para o senhor, os dois têm experiência de carnaval para dizer, de retiros, de né? retiros espirituais. Se Muitos contar, retiros. Então... Não de carnaval, né? Não. De retiros espirituais, é verdade. Ou seja, muito importante a pessoa dedicar esse tempo, estar esse tempo. Não é fácil buscar, não. Buscar é uma guerra. Eu só para passar para o Alan de novo, me lembro de uma frase do pastor Jorge, né? Sempre. Nessa época do carnaval ele sempre fala assim, olha, existe um ambiente pesado no Brasil nesse tempo. Então é tempo de oração, é tempo de cuidado no trânsito, é tempo de cuidado com o vizinho, é tempo de cuidado no mercado, para não arrumar nenhum tipo de confusão. O pastor Jorge sempre falou isso. Cuidado, é tempo de você tomar cuidado, porque o ambiente ele é pesado. Né, Alan? E falando nisso, evangelista Alan, a gente tem o povo evangélico que precisa continuar fazendo a sua missão, né? Vivendo a sua missão, inclusive no tempo de carnaval. E a gente ouve muitos projetos de evangelismo na época do carnaval. Né? Tem até, como é que chama? Tem o carro alegórico dos evangélicos, não sei como é que é. Carnaval gospel, né? Oi? Carnaval gospel. Bloco de carnaval, né? Carnaval gospel, né? Então, até o nome já não combina, né? Evangelho com carnaval. Mas assim, existe alguma possibilidade de a gente ser bênção na vida de alguém no meio dessa festa do carnaval, da carne? Então, eis a questão, né, pastor? É preciso muita maturidade, né? Maturidade espiritual, experiência com Deus para você poder agir neste momento. A maioria das pessoas que tomam algumas ações evangelísticas, né, nessa época,
No seminário eu ouvi uma frase, é muito forte a frase, mas eu vou falar porque nós estamos comentando assunto, né? Todo mundo aqui no seminário eu ouvi uma frase que me fez pensar, né? O pastor disse assim, às vezes nós cometemos burrices em nome de Deus. Uau! Essa frase me marcou muito, né? Porque as pessoas falam, mas Jesus vivia no meio dos publicanos, Jesus vivia no meio dos pecadores, então agora não é hora da igreja se retirar, é hora da igreja ir. Né? Usa algumas frases assim meio taxativas, né? Pejorativas na verdade, e não é assim, né, pastor? A gente sabe que não é assim. O apóstolo Paulo, um grande evangelista, ele sempre aproveitou o ambiente onde ele estava evangelizando para fazer o evangelismo. Né? É difícil você pensar assim, eu vou até lá onde tem pessoas que estão drogadas, pessoas que estão bêbadas, né? Pessoas nuas. Eu vou entrar ali no meio e vou convencer aquelas pessoas? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é organizado, né? Deus tem suas estratégias. Nós sempre vamos ser respostas para as pessoas, mas tem as estratégias, né? O que as pessoas confundem é misturar o que é princípio e o que são estratégias, né? Os princípios são imutáveis. Quais são os princípios? A salvação, ela acontece através de nós. Isso é um princípio, né? Agora, a estratégia é mutável. Para cada época, você tem uma estratégia para se evangelizar. Aquele ambiente, ele é totalmente assim, desfavorável, tóxico, né? Assim, eu imagino assim, pastor. Assim como aqui na igreja, quando você está com aquele ambiente, aquele louvorzão, as pessoas ali chorando no espírito, né, aquele ambiente gostoso, os anjos estão trabalhando naquele ambiente. Nós favorecemos um ambiente celestial para que aquilo pudesse acontecer. Agora imagina lá, se os anjos trabalham no ambiente espiritual, quem trabalha no ambiente carnal? Então ali existem legiões de demônios, né? Eu vou falar assim, de maneira prática, existem portais espirituais que são abertos para o inimigo agir com toda a liberdade. Né? Eu vi esses dias num livro, um livro na escola bíblica, né? E dizia assim, né? Você vem vindo um monte de gente maluca, um monte, tudo para cair no buraco. Aí você vai lá na frente deles, vai ficar assim com a mão, vou segurar todos eles? Você cai no buraco junto com eles. Agora, se você entrar no meio, tirar um, conversar com um, entrar, tirar outro, se cada cristão fizer isso, você não precisa ir lá no meio da bagunça para fazer isso. Tem as estratégias, né? Eu acho assim um risco muito grande mesmo, né? Não é um ambiente de brincadeira. Você está no território inimigo. Você está exatamente no território inimigo. Então, se você fosse pastor de uma igreja, você não aguçaria as tuas ovelhas ou a tua igreja ir no meio do carnaval para evangelizar? Não, eu faria assim. Desculpa. Imagina. Eu diria assim, evangelize o seu vizinho. Fala para ele que não pode ir no carnaval. Se cada membro da igreja evangelizar o seu vizinho, você já fez um trabalhão no carnaval. Você não precisa estar lá. O seu vizinho mora do seu lado, está pertinho, vai lá e conversa com ele, fala com ele sobre o carnaval. Tá, mas seria uma estratégia, porque a gente vê coisas mundiais acontecendo. Por exemplo, tem as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Sabe que existem organizações cristãs que enviam missionários, não é, para nesses lugares pregar o evangelho. Então eles têm que ter algumas ferramentas. Então eles têm que falar inglês, outros têm que falar francês, têm que ser bem desenvolvidos, tal, e estrategicamente eles vão nesses lugares pregar o evangelho. Eu me lembro quando teve a Olimpíada no Brasil, existiram movimentos de evangelismo, porque você acaba mandando o evangelho para o mundo inteiro. E nessa época no Brasil, não é, que nós brasileiros, olha pessoal, acho que não tem no mundo inteiro o que acontece no Brasil, acho que não tem no mundo inteiro. Uma festa igual essa do carnaval. Pode ter carnaval de outras dimensões na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, onde que tem. Mas igual no Brasil, o Brasil se tornou, com certeza, referência, o maior movimento de pessoas que vão para as ruas, não é? Do norte ao sul do país. Né? Então, estão lá nas ruas. Quer dizer, é um ambiente, é um movimento de muita gente. Seria natural a gente investir no evangelismo disso. Só que, como o Alan disse, o pastor Jorge estava dizendo, do ambiente, ele realmente é complicado. Por exemplo, se alguém vai para as Olimpíadas e tem que saber inglês, então quando uma pessoa sai para fazer uma missões, um evangelismo específico, vai para uma aldeia, vai para um país onde o cristianismo pode entrar, num país que fala uma outra língua, você tem que se preparar. Você imagina para esse momento de uma guerra espiritual grande. Tem que haver um preparo de muita oração, né, de muito santidade, né, tem que realmente estar revestido de poder. Algumas atividades cristãs, algumas trabalhos de evangelismo, realmente você tem que ter um chamado para fazer isso. Porque é complicado você ir em alguns lugares.
e igual nessa festa, não é? Mas o evangelista está dando uma ideia legal, né? Você falar com as pessoas que estão próximas a você. Que esses próximos vão para algum lugar. Então, né? Ou seja, começa um ano, está chegando o carnaval e ele não chegou ainda, então você tem tempo para isso. Começa a falar com alguns amigos do trabalho, começa a falar com alguns amigos da escola, da faculdade, alguns vizinhos, é isso que você está dizendo? Sim, isso mesmo. Alguns vizinhos e pregar o evangelho. Ou seja, é um momento de pregar o evangelho. Vamos ter aqui, né, o Retiro Jovem, né? Retiro Jovem Adolescente, graças a Deus fui convidado para ministrar no Retiro Adolescente, glória a Deus. Vai ter o jovem da igreja convidar um outro jovem que não é crente, vamos lá para o retiro e ter essa palavra, né? Quem está assistindo vai ter um pouquinho mais de munição aí para falar sobre isso. Parece algo assim muito inocente, mas como o Torres já apontou aqui, é algo pode acontecer uma coisa ali que vai ser para o resto da vida irreversível. Né? Pode ser uma adolescente, uma jovem que vai engravidar e para não manter a criança vai fazer um aborto, fez o aborto, desenvolve uma depressão e isso é para o resto da vida. E cometeu um pecado. Cometeu um pecado, então, pessoa. assim, fazer esse trabalho, tá aqui do lado, tem um jovem, conhece alguém na escola, convida, vamos lá no retiro, todo ano você foi no carnaval, vamos para a igreja esse ano. Então, mas ele tem que ser intencional, né? Intencional, entendeu? pastor. Não pode deixar acontecer, passou o carnaval. Sim. Que pena, meu amigo foi para lá. Não, então a gente agora. tem que ser intencional, né? Todos, os jovens começar a se preparar para isso, mas os jovens, não, mas também os adultos casados, sim. que vão para que sabem que os amigos vão para os bailes, vão para as casas de show do carnaval, vão para a rua, vão para a Bahia e etc. Ou seja, tem que haver intencionalidade. Sim, é tempo de pregar o evangelho, mais do que nunca. Sim. Esse tempo porque o povo está indo para os braços do diabo, para os braços da destruição. Não é? Casamentos acabam na época do carnaval, né? Então, da destruição. Então, ou seja, fazer de forma intencional. Sempre. Pensar nisso, anotar. Me ajuda vocês aí, me dá algumas dicas. Eu vou até anotar aqui algumas dicas que a gente poderia fazer para as pessoas começarem a intencionalidade. Eu faria uma coisa assim, entendeu? Porque eu estou pensando nisso agora, gente. Essa conversa é boa. Ao vivo. Você que está assistindo a gente, você poderia mandar aí no chat, né, do nosso programa, escrever algumas ideias que você teria, porque a gente pode até, inclusive, fazer um material, né, para o ano que vem. Olha, anota isso, tá? Fazer um material para o ano que vem, para o crente, no início do ano, já se preparar para evangelizar o amigo. Então, primeira coisa que eu faria, né, eu colocaria na agenda. Na agenda do ano. Começou o ano, a gente tem campanha, sempre, todo começo de ano a gente tem a campanha. Acabou a campanha, tira umas férias, tira um dia de folga, põe lá. Dia 25 de janeiro, dia 1º de fevereiro, entendeu? Começar a pregar o evangelho para meus amigos, porque o carnaval está aí. Faz sentido, não? Sim. Faz sentido? Que outras coisas nós falaríamos para os nossos irmãos e amigos? Olha, aí? pastor, até uma outra dica, eu ouvi isso há acho que uns 6 anos atrás, ia falar pastora Zumira, da Zumira, esposa do pastor Roberto, né? Pastora Zumira. E ela falou algo muito interessante, assim, eu lembro de uma aula dela, ela falou assim, antes de você apresentar Deus a alguém, apresente essa pessoa a Deus. Uau! Oração. Então você já tem um nome. É isso? Isso, oração. Mas assim, específico, como o senhor falou, intencional. Quem é o jovem? O jovem conhece um amiguinho muito chegado. É essa pessoa que ele vai colocar na oração. Uau! A partir deste momento que ele colocou em oração, ele começa a falar. Quem faz a obra é o Espírito. Eu acho muito mais efetivo do que você ir lá no ambiente, né? Você vai trabalhar com muito mais efetividade, com sabedoria, né? E a igreja vai fazer o papel dela sempre, né? Nunca vai ser omissa em relação a um momento desse. Esse programa já é uma atitude da igreja, né? Já é uma atitude de salvação. Quantas pessoas podem mudar a opinião de ir no carnaval a partir desse programa? Né? Então eu acredito muito que isso, apresentar essa pessoa, como o senhor falou, intencional. Quem é a pessoa? É o José. Eu vou orar pelo José todos os dias, até eu conseguir falar com ele de Jesus. Tá certo. Né? Olha, pessoal, põe na agenda, para você não esquecer, tá? Porque nós somos seres humanos, né? Esquecemos. Oração, gostei demais disso. Sim. Orar pela pessoa, entendeu? Interceder pela pessoa, colocar um amigo, um parente, um vizinho, sei, alguém do trabalho que você deseja abençoá-lo nesses dias que você já sabe para onde ele vai. Então anota o nome, começa a orar, faz um plano de oração, não é? As manhãs, enfim, à tarde, à noite. E eu tenho uma outra dica logo depois da oração. Eu acho que é interessante. Posso falar? Pode. Então, a outra dica que eu acho depois da oração é um encontro.
Tá? Pega a pessoa, vai tomar um café, vai bater papo, sabe? Traz para almoçar em casa, se é família, se é amigo, vizinho. Traz para fazer uma refeição em casa, para você se aproximar da pessoa, para você começar a se envolver com ela. Né? Faz sentido ou não? Com certeza. Orou, você se aproxima. Sim. Não é orar e ficar distante, vai lá e se aproxima. O carnaval não chegou ainda. Está na hora de você investir nessa pessoa. Tem uma dica mais? Tem uma coisa que marca muito a minha vida, foi a Karina, era uma grande amiga da Di. E foi no retiro, né, que ela deu o ingresso do retiro. É verdade. E entregou para a Di. Então a Di não queria vir na igreja, não estava nem, né, mas ela foi lá e falou, olha, tô te dando aqui o ingresso, né, eu paguei para você ir. E isso causou um conflito muito grande nela, porque ela, por mais que ela não tivesse vontade, ela olhava para aquilo que estava pago e falou, poxa, eu preciso ir. E Deus começou a falar com ela. Começou a falar com ela. Aí de última hora falou, eu vou. Uau. Pegou, fez as malas e foi. Então, assim, olha, a gente pode ser instrumento. Olha que legal, a gente já está criando um material para o ano que vem. Vou guardar isso aqui, o pessoal aí do time nosso aí guarda esse vídeo, porque isso aqui é fantástico. Então, plano, né, para você ajudar alguém, né, sem ter que ir no meio da bagunça do carnaval, ajudar a pessoa. Põe na tua agenda quando é que você vai começar no início de 2023. Uau, 2023. Né? Aí você escolhe uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, eu não sei. Mas comece a orar intencionalmente. Coloque o nome, escreve o nome da pessoa num papel, vai orando por ela, vai clamando a Deus por ela, para que Deus comece a trabalhar no coração, enfim. Aí depois faz um encontro com a pessoa, toma um café, vai comer um lanche. Né? Paga o retiro. Não vou fazer propaganda nenhuma. E aí depois o quarto. Paga o retiro, né? Então, ó, primeira agenda, segunda oração, terceiro encontro, quarto, investimento. Você vai investir nessa pessoa. Tá? Se a pessoa não quer vir para o retiro, no caso aí fizeram hoje é a esposa do Tom, gente. Sim. Não é? Foi por causa dessa pessoa que pagou o retiro para ela não foi no carnaval, né, Tom? E veio para o retiro espiritual. Então é investimento. Não é? Então investe na pessoa. Se a pessoa não quer, compra um presente, compra uma Bíblia. Entendeu? Compra uma Bíblia, dá de presente para a pessoa. Entendeu? A gente tem que investir, né? Dá um vídeo que você viu que fala sobre Jesus, que tocou o teu coração, para tocar na vida da pessoa, comece a investir na pessoa. Ou seja, é realmente dar alguma coisa. Dá o ticket, a passagem não, né? A inscrição do retiro. Ou seja, pensa, porque eu acredito que, eu estou emocionado, gente, estou empolgado. Eu acredito que tudo isso vai ser usado pelo Espírito Santo. Sim. Você vai ser usado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando do investimento, mas na hora certa você vai saber qual é o investimento, porque Deus vai falar. Faz sentido ou não? E o resultado, né, pastor? Não, imagina o resultado disso. O resultado é fantástico. É uma criança que vai deixar de nascer numa família totalmente destruída. Né? É uma mãe que não vai ficar chorando numa época de carnaval. Não, o resultado vai haver gratidão, incrível. né? Vai haver glória a Deus, né? Graça, eu imagino o Torres hoje, né? Sim. O Torres deve glorificar a Deus todo dia, aquela irmã que pagou o ingresso para dia, né? Eu ia falar isso agora, estou em débito com ela a vida inteira. A vida até inteira. A eternidade. Você, o Fê, entendeu? E legal, né? Porque essa irmã, ela tem na coroa dela, ela tem você, tem a Di, tem o Fê, tem os filhos do Fê, os teus netos, estão na conta dela. Porque essa ela investiu em alguém. Até as almas que forem salvas na pregação dele. Na pregação do Torres. Olha que forte. Até as pessoas que forem salvas pelo teu ministério vão ser, essa pessoa tem bênção, tem parte nisso. Então a gente precisa investir nas pessoas. Essa é a palavra. Isso tudo é intencional. Está guardado isso aqui. Eu já vou dar para o pessoal de comunicação nosso que cria, para a gente criar para o ano que vem algo que vai ajudar as pessoas a pregar o evangelho nesse tempo tão importante. Mas dá para falar quanto mais aqui? Um monte. Né? Mas antes de terminar, porque logo a gente vai ter que terminar, eu quero ler um texto aqui. Posso falar aqui, né, Diogo? Vou falar aqui agora, né? Eu quero falar com você porque é uma guerra espiritual. A época do carnaval, sim, é uma guerra espiritual. E o diabo não quer que você pregue o evangelho. O diabo não quer que você invista numa pessoa. Vai haver muitas barreiras acontecerão para que você não faça isso. Eu sei que tem alguém que está me assistindo dizendo, eu vou para o carnaval. Olha, a decisão sempre é sua, é pessoal, eu não mando na tua vida. Na verdade, nem Deus manda na tua vida. Não é? Ele deixou o livre-arbítrio para você tomar as decisões.
Toda decisão, né, tem custo, tem ônus, né, tem prejuízos e tem bônus, se porventura houver. E essa decisão é importante. Né? O ambiente atrai a gente. Não é? O ambiente proporciona que a gente faça coisas que não deveria ter feito. Então, é uma escolha. Nós estamos aqui nesse programa falando disso, não estou criticando, não estou condenando ninguém para o inferno, nada disso. Cada um realmente faz o que quer. Mas sim, para pelo menos você pensar. Não é? Começar a pensar se vale a pena você ir no carnaval. Você que frequenta a igreja evangélica ou não, católica, seja o que for, não frequenta lugar nenhum. Se vale a pena. Isso traz lucros. O problema não são os dias. Parece que os dias te dão lucro. Não é? Eles te dão lucro os dias. Mas não é isso. Nós estamos perguntando para amanhã. Umas coisas que podem acontecer fruto dessa festa toda e da forma como você participou. Eu vou ler esse texto de Gálatas 5,16, que diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a carne, as concupiscências, os desejos da carne. Ele está dizendo, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos em si mesmo. Não dá para servir dois senhores, não dá para você servir a carne e o Espírito, não dá para você alimentar a carne e o Espírito. Né? E o carnaval alimenta a carne. São opostos em si mesmo para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo ou sob a lei, diz o texto aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tem muitas coisas dessas que estão dentro do carnaval. E eu posso citar algumas delas aqui para você. Ó. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades que acontecem por causa do carnaval, ciúmes. Né? Iras, pessoas ficam iradas, brigam, porque eu queria, o que a pessoa pegou para ele, eu queria para mim, iras, não é? Diz mais aqui, dissensões, facções, brigas terríveis. Né? Então, realmente, a gente vê muitas coisas que acontecem no carnaval. Tem invejas, bebedices, está aqui, ó, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, diz o Espírito Santo através de Paulo, né? Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha que frase forte, né? Ele diz, não herdarão o reino de Deus. Mas ele diz ao contrário, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, ou seja, espírito longânimo, bondoso, benignidade, bondade, fidelidade, coisa que é rasgada no carnaval. Né? Fidelidade, mansidão, né? Pessoa mansa, tranquila, que ajuda não apenas, sabe administrar uma afronta, mas ajuda a outras pessoas a administrar esse tipo de situação. Domínio próprio, ou seja, eu faço o que eu quero para o meu bem, para a minha vida, que vai me dar lucro, benefício, não só para mim, mas para a minha família. E contra essas não há lei, porque ele diz que são frutos do Espírito. Irmãos, então diante de tudo isso que vocês ouviram, do texto bíblico, daquilo que nós conversamos aqui, que você ouviu e assistiu, quero te dar uma orientação. Toma cuidado com esses dias. Cuida de você, cuide da sua família. Meu irmão, se ligue mais e mais ainda ao Senhor nesse tempo. Tenha mais tempo de oração. Não é? Tente ajudar alguém que você conhece para que ele fuja desse ambiente que não vai fazer bem para ele e nem para quem que está do lado dele. Então, viva intencionalmente, não é, esses dias de forma poderosa em Cristo Jesus. Invista na sua vida espiritual. Desliga a TV, já não é muito bom deixá-la ligada já naturalmente, mas desliga a TV, evite as redes sociais, alimente a sua alma com as coisas espirituais, leia mais a Bíblia, porque esse tempo é tenebroso, muito tenebroso. Se Deus colocou alguém no teu coração, vai atrás.
essa pessoa está querendo ouvir do Evangelho. Se você orou e Deus aqueceu o teu coração para você ir atrás de alguém, não esqueça, é o Senhor te chamando para você falar dele para essa pessoa, para que ela não se perca nesse carnaval. Então eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar essa casa. Talvez alguém me assistindo, alguém da família sua não é cristã, vai para o carnaval, né? Fale o que você falar, pode falar tudo, ela vai para o carnaval, mas você tem uma ferramenta poderosa, que é joelhos no chão, orar ao Pai, pedir ao Senhor para que a ação do Espírito Santo aconteça na vida dela. Então, muito cuidado, muita oração, cuide dos seus, venha para a igreja, jovem, faz a sua inscrição no retiro, né, no congresso, faz a sua inscrição, jovens e adolescentes, fiquem ligados, porque esse é um tempo muito, muito tenebroso. Amém? Posso orar por você? Vamos orar então? Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo, por essa boa conversa. Pai bendito, cheia do Espírito Santo, de luz, para dar entendimento às pessoas que estão nos assistindo, sejam evangélicas ou não, tementes a Deus ou não. Pai, nós queremos abençoá-las de alguma forma, através daquilo que foi dito. Porque, Pai, como a Tua palavra mesmo diz, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para que essa pessoa viva essa Tua vontade, viva o melhor do Senhor nesses dias. Por isso eu quero orar por elas e abençoá-las através desse programa. Tenha misericórdia, Senhor. Alguém que está nos assistindo, Senhor Deus, que o Teu Espírito fale com essa pessoa, fale em sonhos, fale, ó Pai, de alguma forma, para que o Espírito Santo faça a obra e não a carne e muito menos o diabo. Eu oro a Deus com toda a autoridade, com toda certeza no nome de Jesus. Eu oro, Pai, certo de que uma obra o Senhor está fazendo. Nós não estamos aqui à toa, não pensamos nesse tema à toa. Eu tenho certeza que há um propósito de Deus em alcançar essa pessoa, essa mulher, este homem, talvez um pai de família. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa esta casa, invada este lar, que está sentindo uma falta de paz, está sentindo que algo está errado. Pai, é bem provável que é essa mensagem que o Senhor está trazendo. Chegou o tempo de investirem na vida espiritual, chegou o tempo de investirem, ó Deus, na comunhão com Deus, não com a comunhão com o mundo, com a carne, muito menos com o diabo. Por isso eu levanto minhas mãos junto com os meus amigos de fé e oro abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Uhul! Mais um na sala do pastor para abençoar a tua vida. Eu te espero na próxima. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.